Você investe em um painel de LED de qualidade, bons fertilizantes e ótimas sementes e mesmo assim a sua planta trava? As folhas ficam murchas ou com as bordas queimadas e você jura que é falta de fertilizante. Mas na maior parte do tempo, o grande problema é o ar. Você com certeza está ignorando a regra número 1 do clima, que é o VPD. Então se você quer destravar sua planta e ver seu jardim crescer da melhor forma possível, me acompanhe aqui nesse vídeo. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque com certeza isso vai mudar muito o cenário do cultivo. Mudou o meu e com certeza vai mudar o seu. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor. Eu sou Danilo Coelho e no vídeo de hoje vamos descomplicar o VPD, que é o déficit de pressão de vapor. O nome pode parecer matéria difícil de faculdade, mas é simples, é a relação entre temperatura e umidade. E pode ter certeza que quando você começar a controlar esse parâmetro, você vai ver um desenvolvimento muito diferente no seu cultivo. Assim como os humanos, as plantas também transpiram quando estão com calor. E esse suor que você vê saindo das folhas, eles vêm dos estômatos, que na maior parte está concentrado embaixo da folha. Quando essa água evapora da folha, ela cria um vácuo onde ela puxa mais água lá da raiz. E junto dessa água vai vir mais nutriente. Então quanto mais sua planta transpirar, mais ela vai se alimentar, então ela consegue desenvolver mais rápido e mais forte. O VPD é uma medida que descreve a diferença do vapor de pressão atual com o vapor de pressão saturado da atmosfera. Em outras palavras, ele indica a quantidade de água no ar em relação à quantidade máxima que o ar pode reter a uma determinada temperatura. Esse conceito pode parecer abstrato à primeira vista, né? Várias palavras difíceis ali, mas no cultivo você vai ver basicamente a relação entre temperatura e umidade e uma grande diferença nas suas plantas na hora do crescimento. Cenário 1, VPD alto, ar muito quente e seco. Então o ar suga a água da planta, a raiz não dá conta de repor, a planta fecha os seus poros para não morrer seca e o resultado, o crescimento trava. Cenário 2, VPD baixo, o ar muito úmido, tipo uma sauna. O ar já está cheio de água, o suor da planta não evapora. Se não sai água em cima, não entra nutrientes por baixo. Resultado, planta travada com risco de mofo e deficiência de cálcio. Muda pra caralho mesmo. Pra caralho. Porque é isso, se ela não tá transpirando, ela não... Mano, tipo assim, a minha planta hoje, ela cresce 1 palmo por dia. Quando eu... Por dia? É, exato. VPD ideal. Tem muitos clientes que vêm me perguntar se existe um VPD perfeito. Não. O ideal é você manter o equilíbrio entre temperatura e umidade, dependendo da fase da sua planta. Então, na vegetação a gente vai ter temperatura mais alta e umidade mais alta, e na floração a gente vai ter temperatura mais baixa e umidade mais baixa. Então, se você tem uma planta na vega ainda pequena e com pouca raiz, ela vai precisar de bastante umidade para conseguir fazer o seu trabalho ali de transpiração. Então se você está ali com uma temperatura de 28 graus na sua estufa, o ideal é você trabalhar numa umidade de 75 a 70% para ter um VPD ideal para essa fase de cultivo. Já na floração, a planta bebe muito e a gente acaba tendo aquele medo de mofar a planta. Então se você também está na mesma temperatura de 28 graus, a gente deixa a umidade cair para 60% ou 65% e o VPD sobe, forçando a planta a beber mais água do solo. Um dos erros mais comuns é a galera acreditar que tem que se manter temperatura e umidade igual desde o início até o final do cultivo. E não, como eu falei anteriormente, no início da vega a planta não tem raiz. Então se ela não tiver uma umidade alta, ela não vai conseguir, transpirar certinho, fazer todo o seu metabolismo funcionar corretamente e o crescimento fica mais devagar. Então quando ela está jovem, eu gosto de manter temperaturas mais altas, ali 28 graus, e uma umidade também mais elevada, 70% ali em média. Conforme ela vai desenvolvendo mais na vega, eu vou diminuindo um pouco essa temperatura e também um pouco a umidade, mas mantendo ali 65% em média e uma temperatura de 26 graus. Já quando eu mudo para a floração, eu começo a reduzir a temperatura, então ela começa a cair ali para 25, 24, 23, conforme o crescimento, e a umidade vai acompanhando. Então ela vai começar ali em 60%, 55%, 50%, normalmente é o limite que eu gosto de trabalhar durante a floração. E para você conseguir controlar o seu VPD, basicamente você vai ter que ter um termigrômetro para saber ali qual a temperatura e a umidade está no seu ambiente, um umidificador se você está na vegetação ou um desumidificador se você está na floração, e também um bom controle de circulação de ar, exaustor de entrada, exaustor de saída e um ventilador para não deixar a umidade parada ali dentro do seu ambiente.
Claro, se você tiver um ar-condicionado, vai facilitar muito o controle, principalmente da sua temperatura. Então, por exemplo, se você começou o seu cultivo no inverno e você não tem um aquecedor, com certeza você vai ver as suas plantinhas ali no início da vega travarem. Porque se estiver num ambiente ali que está 12, 14, 15 graus e uma umidade baixa, né, um tempo mais seco, que é o que acontece normalmente no inverno, você vai precisar colocar um aquecedor e um umidificador para conseguir elevar esse seu VPD, né? Colocar a temperatura e a umidade ali mais relacionada a essa fase da planta. Se não fizer isso, não tem jeito. A planta vai ficar travada até essa relação de temperatura mais alta e umidade mais alta ocorrer no seu cultivo. A mesma coisa na floração. Se você está com uma temperatura muito alta, está ali cultivando a sua floração no verão, não tem ar-condicionado, está batendo 30 graus e a sua umidade está 75%, você vai ter travamento da sua planta e provavelmente desenvolvimento de mofo nas suas flores, que é o que a gente não quer durante a floração. Então, galera, baixa a tabela VPD que está no link aqui na descrição, cola ali na parede do grow, deixa ali fácil acesso no seu celular, para você ir sempre olhando o seu termigrômetro e vendo se você está dentro do VPD ideal. Se não tiver, vamos tentar fazer o controle ali o máximo possível. Eu sei que depende de equipamentos, né? Dá pra gente controlar ali com equipamentos mais baratos, dependendo da época do ano que você tá. Se você faz o cultivo o ano inteiro ali, tem floração no verão, tem vegetação no inverno, aí a gente acaba precisando realmente de um ar-condicionado. Mas é bom ter sempre a tabela VPD para você ir seguindo e tentando ajustar. E se você ficou com dúvida, o link do nosso WhatsApp está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Chama um dos consultores lá que com certeza vai conseguir te auxiliar a destravar sua planta e colocar dentro de um VPD ideal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo. Você já controla VPD? Quando você não controlava para quando começou a fazer isso, mudou muito o estilo do seu cultivo, o desenvolvimento da sua planta? Eu sou a prova viva. Antes eu não tinha ar-condicionado, não tinha umidificador, desumidificador e o desenvolvimento era de um jeito. Depois que eu tive esses equipamentos e consegui controlar meu VPD, a planta cresce num ritmo muito mais acelerado. Então é isso, galera, e até o próximo vídeo.